eu conheci o ACM, gostei tanto do ACM. Achei um menino gente boa pra caramba. Se não fosse o ACM, eu ia xingar o Garrafa. Você sabe o que eu estava falando aqui, presidente? Eu estava falando aqui que hoje um amigo meu mandou uma foto com o Juarez Soares, da época da equipe do Luciano do Vale, uma foto que a gente estava na Áustria, na Copa Pelé, né, que foi disputada na Itália, o time foi fazer um amistoso na Áustria, e tem uma foto minha com o Juarez. Essa foto tem mais ou menos uns 33 anos, né? Deve ser a sua idade. Mas eu já estou às lágrimas aqui, lembrando das coisas mais normais que a gente fazia e que hoje não pode fazer mais. E que a gente tem saudade de fazer e que não pode fazer mais. E eram coisas que a gente nem gostava, achava que nem gostava de fazer. Pegar a família e jantar. Jantar, então, hoje muita gente não tem nem dinheiro para jantar, pra almoçar e tal, coisa parecida. Mas coisas normais, encontrar a família, dar um abraço do pai, da mãe, não é? O que você mais tem saudade, presidente? Olhando, falando assim, primeira vista, qual é a coisa que mais você tem saudade de fazer, que você não pode fazer hoje, por um motivo ou por outro? A gente estava num papo tão legal. Primeiro, meu bom dia, é uma alegria bater esse papo com você. Por favor, preserve o Garrafa, porque ele, inclusive, articulou essa semana toda aí para a gente poder bater esse papo. Uma semana super agitada, mas ele ficou em contato comigo. Eu disse, não, eu faço questão de conversar com o Datena. Olha, Datena, você estava falando e eu aqui me lembrando. E duas coisas, assim, vieram à minha cabeça de imediato. Primeiro, eu passei quase um ano sem ir à praia. Imagine o que é para um baiano que nasceu na frente do mar, que mora na frente da Baía de Todos os Santos, que tem esse litoral maravilhoso da Bahia, passar quase um ano sem ir à praia. Eu voltei a frequentar a praia há muito pouco tempo, porque aqui em Salvador, enquanto eu fui prefeito, a gente teve que suspender a utilização das praias em função da Covid, e aquilo me apertava o coração. E essa semana em especial, né, você sabe, eu sou um carnavalesco nato, eu amo carnaval. Desde pequeno, meu pai, eu com 8 anos de idade, meu pai me levava para a avenida para ver os blocos aqui de Salvador passarem, e aquilo foi crescendo comigo. Depois eu tive a oportunidade, com 8 anos como prefeito, de pilotar o Carnaval de Salvador e de lembrar que hoje, sexta-feira, nós estaríamos aqui com a cidade toda ela mobilizada para a festa, o povo na rua, os trios elétricos, os principais cantores do axé da Bahia fazendo animação, a gente recebendo gente aqui do Brasil e do mundo todo, e ver que esses dias estão passando e a gente, infelizmente, sequer pode lembrar do Carnaval no seu modelo, né, tradicional por conta da pandemia. Olha, eu vou lhe dizer, bateu uma nostalgia, uma saudade, um aperto no coração enorme. E é isso que você falou, são aquelas coisas que a gente às vezes não dá valor porque fazem parte já da nossa vida, da nossa rotina, e quando a gente perde, aí sim a gente vai sentir falta, como tem acontecido, né? Você sente falta demais dos conselhos do pai, do avô? O avô, não sei que referências você tem, porque você é muito novinho, né? Mas você sente falta Nem dos tanto conselhos do como pai você e do falou, avô? já tenho 42, viu, da pena. O tempo está Ah, pô, se passando. você tem 42, é velho, eu devia estar lá no Museu do Egito, que eu tenho 63. Mas o senhor não sente falta desse conselho? O senhor começou a formação política na família, né? É genético isso, né? É verdade, eu tive o privilégio de conviver com meu avô por 28 anos. Quando ele morreu, eu tinha 28 anos, estava na metade do meu segundo mandato de deputado federal. Eu tive, portanto, muito tempo de convivência, aprendi muito com ele, tinha uma relação muito próxima, tanto do ponto de vista pessoal como também político, é claro. E eu costumo dizer que aprendi com os erros e com os acertos dele, né? Claro que meu avô fez política em outra época, as pessoas às vezes ficam assim, é mais isso, é mais aquilo, comparo. Eu digo, gente, não dá para comparar. Meu avô começou a fazer política na década de 50 do século passado. Eu já entrei agora nos anos 2000, mas sou uma pessoa que me ensinou muito, né? E eu tenho recordações assim muito vivas dele.
E às vezes em momentos mais difíceis, em momentos de tensão, eu paro, reflito, procuro me recordar de situações que vivi ao lado dele, exatamente para refletir e buscar o melhor caminho. Bom, esse seria o momento ideal para a gente ter políticos de peso no país e que fazem falta pra caramba no momento de, vamos dizer assim, colocar a bola no chão. E o último balão na área, como a gente diz, aconteceu durante as eleições para o Senado e para a Câmara. Houve um racha aí na tal Frente Única, que se formava em torno de um nome, que era o João Dória, para ser apoiado por DEM, por PSDB, enfim, uma frente que apoiaria o João Dória para ser candidato à presidência da República. Houve o racha do DEM. Eu jamais imaginei que o Rodrigo Maia fosse brigar com o senhor, porque através do Rodrigo Maia eu conheci o senhor. Eu falei uma vez com o senhor no escritório do Rodrigo Garcia, se não me falha a memória, e eu já lhe achava um grande articulista político, achei mais ainda. Eu fiquei espantado com a sua capacidade de entender política e falar de política. Isso é verdade, eu não puxo o saco de ninguém, nem preciso. Aliás, nem no DEM estou mais, já há algum tempo saí do DEM. E, para dizer a verdade, eu gostaria de ter ficado muito pelo senhor, de ter ficado no DEM, mas não estou mais no DEM, estou no MDB, acho que vou sair do MDB também, não sei se fico no MDB. Mas, enfim, esse racha político que houve, houve algumas cisões que eu imaginava históricas, né? Eu acredito, espero que o senhor continue ainda amigo do Rodrigo, que ele queria muito bem, né? Ele quer muito bem, é o que me parece. Não conversei com ele depois disso. O Rodrigo ficou ficou bem triste depois dessa cisão, porque briga de amigo não é bom para lado nenhum. Esse é o grande detalhe. Espero que o senhor continue com a amizade com ele. Mas o governador Dória teve um jantar aqui com o senhor e disse que o senhor jamais estaria do lado do presidente Bolsonaro depois de uma declaração que o senhor deu, que política pode levar a caminhos que você não imagina, que talvez houvesse condição do senhor apoiar o presidente Jair Bolsonaro para as próximas eleições. Enfim, depois acho que o senhor até desmentiu o Dória, dizendo que nesse jantar não se conversou sobre isso. Qual foi o teor da conversa, o principal teor da conversa, que pode ser revelado? Tem coisas que, obviamente, não serão reveladas, que são coisas particulares, uma conversa política, a gente respeita isso, mas teve esse assunto do senhor não apoiar o presidente e apoiar o Dória para presidente, enfim. O que é que o senhor pensa disso? O senhor que é uma das principais lideranças políticas do país hoje, indubitavelmente. Olha, Datena, primeiro eu agradeço suas palavras. Tenho certeza que as portas do Democrata sempre estarão abertas para você. Naquele bate-papo que a gente teve lá no escritório de Rodrigo Garcia, com a presença de Rodrigo Maia, aquilo ali me ajudou a ver, inclusive, com muito mais intensidade a sua visão de Brasil, o seu espírito público. Eu aqui à distância acompanho muitas vezes como seu ouvinte, como seu telespectador, né? Mas ali eu pude ver um homem que tem uma vocação, né? Nem sempre você precisa disputar uma eleição e estar na política para contribuir com o país, para contribuir com a sociedade. Você vem dando sua contribuição e tenho certeza que se um dia você quiser voltar, o Democratas está de portas abertas para te receber com muita alegria. Em relação a Rodrigo Maia, Datena, me permita pontuar, Rodrigo é amigo meu há mais de 20 anos. A gente sempre teve uma relação muito próxima. Sempre estivemos juntos, né, travando batalhas difíceis. Estivemos juntos fazendo oposição ao PT por 14 anos. Eu, 10 anos deputado federal, era um dos deputados mais combativos na oposição, né? Sempre sonhamos juntos em construir um projeto para o futuro do Brasil. Infelizmente, esse processo do Legislativo agora, né, fez com que Rodrigo tivesse uma reação que eu confesso a você, eu não entendi. Achei, inclusive, algo muito injusto da parte dele comigo, né? Veio para o pessoal, quis me responsabilizar pelo que eu não tinha responsabilidade. Agora, eu tenho uma coisa que é do meu estilo de vida. Eu sou um cara que
não guardo rancor, não guardo ódio, não sou refém desse tipo de sentimento. Eu acho que isso torna a vida mais leve, né? A política já traz para a gente muito peso, muita exposição, muito sacrifício. Então, se a gente ficar preso a esse tipo de sentimento, a vida fica ainda mais difícil e dura. Então, assim, nesse momento, infelizmente, nós estamos distanciados, né? Nós não temos nos falado. Eu acho que só o tempo mesmo para conseguir reparar as coisas. Agora, da minha parte, eu não vou ficar preso, tá certo, a essa divergência que aconteceu agora, ao bate-boca que houve pela imprensa. Eu prefiro muito mais a recordação de 20 anos, né, de uma relação muito fraterna, e quem sabe o tempo se incumba de recompor as coisas. Sobre o Dória, da Atena, eu estive aí com ele, de fato, jantamos na terça-feira, ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia. O Democratas em São Paulo tem um peso muito importante para o Democratas do Brasil. Rodrigo Garcia é uma das lideranças de maior destaque do partido hoje, é um dos quadros que a gente aposta para o futuro. Hoje vem fazendo um belo trabalho como vice-governador e secretário de governo, responsável por muitas ações do governo de São Paulo hoje, o Rodrigo Garcia. E é claro que no futuro a posição de São Paulo vai ter um peso importante para a decisão do Democratas Nacional. Agora, o que eu disse ao governador Dória é que eu não tinha como antecipar o debate de 2022 para agora. É óbvio que as portas sempre estarão abertas ao PSDB. Nós fomos parceiros dos tucanos por muitos anos. Eu, inclusive, lembro que na última eleição de 2018, quando Geraldo Alckmin já não tinha mais nenhuma chance, no final ali do primeiro turno, eu estava do lado dele. Fiquei até a última hora, por coerência. Então, coloquei o governador Dória, e na hora que nós formos tratar de 22, nós vamos sentar com o PSDB para discutir o assunto, mas que não pode ser tratado agora. Em relação ao Bolsonaro, ao governo, eu coloquei claramente que o Democratas tem uma posição de independência, nós não fazemos parte do governo federal, da base oficial do governo federal, e não pretendemos nos tornar base. Essa posição foi tirada no final de 2018, logo depois da eleição do atual presidente da República, e o democrata se sente à vontade, porque, de um lado, nós apoiamos agendas que são importantes para o país, especialmente no plano econômico, mas do outro vamos ter liberdade para criticar, para apontar erros, né, sem que haja qualquer tipo de amarra. Então, essa é a nossa posição. Agora, 22, eu não vou tratar agora. O Brasil está vivendo essa pandemia horrorosa, que já levou mais de 230 mil vidas em nosso país. Os efeitos econômicos aí dramáticos, veja os últimos números de impacto na economia, desemprego aumentando, as pessoas ficando mais pobres, e aí a gente vai parar tudo para ficar discutindo política. Olha, às vezes, Datena, eu fico impressionado com o descolamento da classe política em relação às ruas. Eu sempre fui um político que fiz meu trabalho nas ruas. Quando a gente vai na rua, o povo aqui para nós, me perdoe, não está nem aí para 2022, está aí para o que está vivendo hoje, para os problemas que está enfrentando hoje. 22 vai chegar na hora certa. E dentro do Democratas, nós não vamos antecipar esse debate. Como é que o senhor analisa? Aliás, foi uma posição, é por isso que eu digo que o senhor está além da sua idade, além do tempo. Eu entrevistei anteontem aqui o ex-presidente Temer, ele fez a mesma colocação. Você falar em 2022 agora é loucura, inclusive para quem quer ser candidato. Parece desespero, como foi assodada a indicação já do Haddad pelo Lula, mandando o Haddad rodar o Brasil, e como é assodada a posição do governador Dória em se lançar candidato antes do tempo de conversão de partido, da convenção do partido que vai decidir. Inclusive tem um racha grande no PSDB que pode optar pelo governador do Rio Grande do Sul. Você se lançar candidato agora, pelo menos pelo que eu ouvi do Temer, eu costumo ouvir, porque eu não tenho experiência política que essas pessoas têm, o senhor tem. Eu digo que o senhor está além do tempo, porque parece que o senhor tem muito mais idade do que tem, na verdade, cronologicamente, tem muito mais experiência, por ter nascido numa família de políticos, por ter aprendido com
seu avô, com seu pai. É claro que o senhor tem uma experiência política enorme. Então é muito cedo para o cara se lançar candidato. Inclusive começa a levar pedrada dentro do próprio partido. Agora, eu insisto na pergunta do Bolsonaro, que me parece uma colocação maldosa. Parece até que o senhor teria desembarcado da campanha do Baleia, principalmente, né? O presidente do Congresso, do Senado, é o Pacheco, e esse o senhor disse que ele vai surpreender o Brasil, mas fica aquela história da política do toma lá da cá. Ele desembarcou da campanha do Baleia para ajudar o Bolsonaro, tem acordo aí. É por isso que eu insisto, porque é um comentário que eu conheço bem o senhor, me parece um comentário maldoso esse aí, não é? O senhor vai indicar algum parlamentar ao ministério? Teve algum acordo? Não teve algum acordo? É bom perguntar para a pessoa ter oportunidade de responder, para o senhor ter oportunidade de responder. E insisto na pergunta do Bolsonaro, se há alguma perspectiva do DEM apoiar o Bolsonaro para 2022, ou se isso pode acontecer, como o senhor disse, é cedo ainda, mas a política ela age de acordo com o próprio tempo do partido e do povo, aos eleitores que colocam os cidadãos do partido lá. O senhor acha que é praticamente impossível o senhor apoiar o presidente Jair Bolsonaro, ou em política não há impossível? Olha, Datena, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade, porque, de fato, nessas últimas 3 semanas, houve muita especulação na imprensa, nas redes sociais, inclusive especulações injustas em relação à nossa posição. E, para ficar claro, o meu desejo era que o Democratas fizesse parte formalmente do bloco do deputado Baleia Rossi. Isso foi o que eu sempre defendi. Entretanto, a vontade da maioria da bancada na Câmara dos Deputados foi em outra direção. E ali, no final, eu, como presidente do partido, entrei para evitar o pior. O que teria sido o pior na véspera da eleição para a Câmara? Teria sido uma maioria formada de deputados federais aderirem ao bloco do Arthur Lira. Então, eu convoquei a executiva do partido, coloquei que seria fundamental a posição de neutralidade para garantir a integridade do partido e a unidade da bancada. E fiz aquilo para preservar Rodrigo Maia, que inclusive foi o que mais me deixou triste no final. Veja, Datena, eu sou presidente do partido, eu não sou dono do Democratas. O Democratas tem diversas lideranças, né? E eu não sou maior do que a vontade da bancada numa eleição para a Câmara dos Deputados, né? Ao contrário, eu entrei para evitar que, ao invés de fazer o bloco com Baleia, o Democratas fizesse o bloco com Arthur Lira, o que para mim teria sido muito ruim, tá certo? E fiz tudo isso, repito, tentando preservar Rodrigo, que não reconheceu. Houve um problema enorme de condução desse processo por parte do Rodrigo. Eu até publicamente já disse que seria importante ele fazer uma autocrítica em relação à postura dele na sucessão da Câmara. No entanto, é importante também frisar outra coisa, viu, Datena, que é o seguinte: hora nenhuma nós discutimos a formação de um bloco olhando 22. A eleição da Câmara foi tratada, como a do Senado, olhando a dinâmica do Legislativo. Nós não sentamos na mesa para dizer, olha, tem um bloco formado em torno do futuro candidato a presidente fulano, beltrano ou cicrano. Isso nunca aconteceu. É importante deixar claro, porque muita gente, depois da eleição da Câmara, começou a dizer, o centro se desmontou, os partidos se dividiram. Não, não é verdade. Por quê? Porque 22 não foi discutido. E a eleição do Legislativo não tem vinculação necessária com o que vai acontecer em 2022. Eu nunca aceitei tratar cargos com o governo. As vezes que estive com o presidente da República, todas desenvolvi conversas absolutamente transparentes, sinceras. Sempre disse ao presidente da República que, se chamado, para mim aquilo seria uma convocação. Eu me sinto no papel, como presidente do partido e como cidadão brasileiro, de querer que o Brasil evolua, né? Eu não sou daqueles que torço pelo quanto pior, melhor. Eu não fico nessa.
Agora, sempre disse ao presidente, não espere que eu entre pela porta do seu gabinete para jamais lhe pedir cargos, espaços, indicação de ministros. Veja, agora, Datena, o deputado federal pela Bahia, do Republicanos, João Roma, né, foi apresentado o nome dele pelo Republicanos ao presidente da República para ocupar o Ministério da Cidadania. Eu não sou do Republicanos, eu sou do Democratas, não posso interferir na vida do Republicanos. O Republicanos tem um belo presidente, que é meu amigo, um grande líder, que é o deputado Marco Pereira, né? O deputado João Roma, o nome dele começou a ser cogitado pelas qualidades e virtudes, por ser um grande parlamentar. Agora, eu, como amigo de João Roma, inclusive, fiz um apelo a ele, eu não nego isso. Eu disse, amigo, eu queria lhe fazer um apelo, que você considerasse a possibilidade de não ser ministro, porque, infelizmente, na política, como em vários aspectos da vida, não basta ser, também tem que parecer. E por mais que não tenha tido nada a ver com isso, com a apresentação do nome do deputado João Roma, mas muita gente especulou que podia fazer parte de uma aproximação minha com o governo, tá certo? A minha postura é de independência. O Democratas não faz oposição, mas o Democratas jamais aceitou avançar na política do toma lá da cá. Ou seja, me dê um ministério que eu te dou apoio. Não. A gente quer ter independência, inclusive para divergir. E aí, quando vem esse assunto de 2022, e aí alguém me pergunta, mas tem veto ou não tem veto? Eu disse, gente, eu não posso dizer aqui que tem veto a ninguém, que tem restrição a ninguém ou que tem preferência por ninguém, porque eu sou o presidente do partido. Veja, Datena, em todo o Brasil, a única pessoa do Democratas, tá certo, que se falar alguma coisa, está falando pelo partido, sou eu. O deputado Rodrigo, por exemplo, ele pode dar uma opinião como parlamentar. Mas eu, como presidente do partido, eu vou dizer o quê? Na física eu penso de uma forma e na jurídica de outra, ninguém vai entender. Então, eu tenho que ter todo cuidado e não posso me antecipar, porque na hora que eu falar, eu tenho que traduzir o pensamento da maioria dos democratas. Essa é a realidade. E por isso é que, em relação a 2022, eu deixei claro que o assunto não foi tratado. Se o assunto não foi tratado, como é que eu posso antecipar uma posição nesse ou naquele sentido? Então, eu acho que com esses esclarecimentos, você me ajuda, Datena, a reposicionar as coisas que ficaram realmente muito mal colocadas nesses últimos dias. Eu fiquei triste quando vi essas especulações. Olha, se tem alguém que tem aversão a essa coisa de adesismo, de troca de cargo, sou eu. Eu fui deputado por 10 anos, os 10 anos na oposição, né? Os 10 anos ali combatendo o bom combate, né? Jamais aceitei tratar de cooptação. Tem partido que o presidente do partido senta na frente do presidente da República, tá certo? E diz assim, olha, eu quero um ministério tal. Aí, se o presidente der, resolveu o partido. Conosco não é assim. Com o Democratas é bem diferente, né? A música toca em outra sintonia. Então, meu amigo, essa é a nossa posição. Nós não negociamos e não vamos negociar espaços com o governo, vamos nos manter em posição de independência e 2022 nós não vamos tratar nesse momento. O senhor é presidente de um grande partido, não há dúvida, faz parte de uma frente política importante. Se não me engano, o Ciro sempre fala muito bem do senhor, o Ciro que já é candidato sempre fala muito bem do senhor, pelo menos comigo sempre falou muito bem do senhor. Não sei qual é o seu relacionamento hoje com o Ciro, que é um cara que eu gosto também, mas sempre fala muito bem do senhor. Tem algumas posições, obviamente, antagônicas na política, mas isso é democrático, não é? Mas como é que o senhor, presidente de um grande partido e que tem uma influência política enorme no país, o senhor, propriamente, com essas lideranças jovens que estão surgindo por aí, como é que o senhor analisa a condução do governo Bolsonaro dessa pandemia e do próprio presidente, a posição do próprio presidente? Como é que o senhor analisa o Bolsonaro como presidente? Ô Datena, você citou aí a minha boa relação com o Ciro Gomes, e é verdade, eu admiro muito o Ciro. Eu acho ele um grande quadro da vida pública brasileira, né? E veja o seguinte, Datena, eu faço política, tá certo? Conversando com todo mundo. As pessoas às vezes não entendem isso. O Brasil, ele vive esse período de radicalismo, de extremo para cá, extremo para lá. Então, se o sujeito não é meu aliado, ele vira meu inimigo. Eu não penso assim, sabe, Datena?
A minha capacidade de diálogo, ela é com todos. Aí você falou da pandemia e eu vou entrar nisso, porque a pandemia é um bom exemplo, né? Eu acho que o governo errou muito mais do que acertou. Existem algumas virtudes, claro, tá aí o auxílio emergência, tá certo? Inclusive esse debate de manutenção que eu acho fundamental manter. Tem muita gente pobre que está passando fome, tá certo? O apoio no passado que foi dado a estados e municípios, algumas medidas como aquela que preservou empregos. Agora, os erros foram muito maiores. O negacionismo é algo inaceitável. E na época da Atena, eu era prefeito de Salvador, né? Deixei a prefeitura 1º de janeiro desse ano, eu critiquei várias vezes o governo e me posicionei contrariamente todas as vezes que o governo minimizou a pandemia, né? Quis dar a entender que era uma gripezinha, né? Ou que era algo com um efeito limitado. Sempre nós tivemos consciência do efeito dessa pandemia que está aí, mais de 230 mil mortos no Brasil. E quando eu te falei que eu converso com todo mundo, que eu não faço a política, né, nos extremos, no caso de Salvador, eu peguei o governador da Bahia, que é do PT, chamei ele para trabalharmos conjuntamente, em parceria. E trabalhamos em parceria, eu e o governador do PT, tá certo? Nos juntamos para tomar as decisões necessárias, o que permitiu, por exemplo, que Salvador não tivesse colapso no sistema de saúde, não faltou leito para quem precisou, não faltou UPA, atendimento em UPA para quem precisou. Então, eu acho que a política tem que ser feita dessa forma, né? Depois que a gente é eleito, a gente tem que esquecer o passado. Você não é eleito para governar só para quem votou em você. Você é eleito para governar para todos. E eu acho que, às vezes, esse é um erro que o governo comete. E, em relação à pandemia, né, além de tudo isso, cometeu um outro erro grave, que foi não ter se antecipado no plano de imunização, não ter corrido atrás de uma quantidade ampla de vacinas, para que a velocidade de imunização das pessoas fosse maior nesse momento. O Brasil vai, ao longo de 2021, pagar um preço altíssimo, inclusive na economia e em relação aos problemas sociais, por conta desse atraso no processo de vacinação. Então, resumindo, a gente não pode dizer que só aconteceram erros ou problemas, mas quando a gente bota na balança, os erros são muito maiores do que os acertos. Bom, dias atrás eu conversei com o Luciano Huck, né? Bati um papo rápido, porque eu fiquei de conversar com ele há muito tempo atrás. No fim, eu sou um cara meio esquecido, acabei esquecendo do jantar que eu tinha com o Luciano. Eu sou mesmo esquecido. Quando ele me ligou, ele estava me esperando, coitado, há 50 minutos. Eu falei, eu estou há 50 minutos daí, esqueci completamente de você, tem tanta coisa na cabeça. Se eu fosse ele, eu nunca mais falava com ele, comigo, né, no caso. Né? Mas ele pensa como o senhor, ele não guarda mágoa, é um menino maravilhoso. E ele me fazia algumas questões da Atena, você não se arrepende de não ter ido para a política e tal? Eu falei, me arrependo. Falei, vamos bater um papo. Eu falei, vamos, marca o lugar, só que dessa vez eu vou. Tá? Porque ele está em dúvida mesmo. O Luciano Huck está em dúvida se entra na política ou se não entra. Eu não diria um conselho, mas uma análise do senhor. O Brasil teria espaço para um cargo executivo importante, qualquer que seja, um cargo executivo de governador, de prefeito e principalmente de presidente da República. Com essa pandemia, teria espaço para quem nunca foi político definitivamente, ou o senhor acha que não? Datena, espaço eu acho que tem sim, tá certo? Da mesma forma que em 2018, quando estava aquela coisa, tem que ser contra a política, tem que ser gente de fora, tem que buscar candidatos que não tenham passado político, e aí veio aquele debate, né, nova política, velha política. Eu, na mesma hora, disse, gente, isso está errado. A lógica não é essa. Você pode ter gente dentro da política que seja boa, preparada, e também gente fora da política que seja boa e preparada. Como pode ter dentro e fora gente ruim e despreparada. No caso do Luciano, que você citou, eu converso muito com ele. Hoje ele é um cara que conhece o Brasil, tem espírito público, tá certo? E é cercado de pessoas qualificadas. E aí, veja, Datena, o que eu acho? Né? Se amanhã ou depois, Datena é candidato a presidente da República, que
teria também todas as condições e qualidades para isso, tá certo? Não é porque estou conversando com você, não, mas eu já disse isso várias vezes, certo? Posso contar uma história aqui? Posso contar Pode, uma claro. história aqui? Eu não queria contar, mas nós vamos contar. Na época do DEM, o Rodrigo falou assim: olha, eu posso fazer uma pesquisa com meu nome e você de vice? Eu falei: pode, mas faz o contrário também. Aí ele fez as duas pesquisas e o DEM fez a pesquisa. E o resultado foi uma coisa assim, realmente para mim, surpreendente, inclusive no Nordeste. Quando eu era cabeça de chapa e o Rodrigo vice, a gente ia a mais de 2 dígitos. E conversando com. Não sei se eu posso revelar, presidente, a Pode, nossa claro. conversa? Conversando com o ACM, que eu fiquei espantado com a noção de política que ele tem. Eu falei assim: poxa, vendo o senhor conversar aí que eu tenho medo de entrar em política mesmo, porque o senhor tem algumas visões sobre algumas coisas que eu nem enxergaria. Estou longe disso. Não, você tem total, ele disse a mim, você tem total condição de ser candidato a presidente. Aliás, você não gostaria de ser candidato a presidente? Foi isso ou não foi, presidente? Eu falei assim: ó, Verdade. pelo amor de Deus, eu não tenho a Verdade. mínima condição de ser candidato a presidente. Aí o senhor me fez um questionamento que eu nunca mais esqueci. O senhor falou assim: e você acha que os caras que tem aí têm condição mais do que você para ser presidente? Eu me lembro direitinho dessa conversa que nós tivemos ali no escritório do Rodrigo Garcia. Você não quer ser porque você acha que você não tem condição, mas você acha que os caras que estão aí têm? Mas foi Foi esse o verdade, papo que eu Datena. nunca... Não é verdade? Isso é verdade, em 2018. E esse é o X da questão. A questão é: É. qual é o caminho que o sujeito quer trilhar até a presidência? Se você me perguntar, alguém que está fora da política hoje, que chegue com um discurso contra a política, que não construa pela boa política, aí eu acho que não tem espaço, tá certo? Mas se a pessoa quiser construir pela boa política, se cercar dos melhores, tiver gente qualificada ao seu lado, é claro que tem espaço. Então, eu, graças a Deus, não tenho uma visão maniqueísta da vida e nem da política, tá certo? Então, em todos os setores, quando a gente olha, tem pessoas boas e pessoas ruins, qualificadas e desqualificadas. E eu acho que temos bons quadros fora da política que, de alguma forma, precisarão contribuir para o debate nacional, tá certo? Se Eu vai ser queria chegar no caso do Luciano. O senhor claro, me porque se vai ser permite, a candidato ou primeira não, parte que eu faço, mas o detalhe é o seguinte: tem partidos políticos que estão conversando comigo, que eu converso com todo mundo, e com todo mundo, com gente que ninguém nem imagina. Não é? Teve gente que eu falei que tive conversa e que recebi convite que o cara nem imagina. O sujeito cai de costas se ouvir o convite que eu já recebi, que eu jamais revelaria sem que a pessoa permitisse, entendeu? Eu sou como o senhor. Eu acho que democracia é isso. Conversar principalmente com o princípio do contrário. Esse é o que é o legal, isso é que é a base da democracia. Eu até me assustei quando recebi uma proposta que eu quase caí sentado. Eu jamais imaginava receber uma proposta de onde veio essa proposta, por diferenças aparentes de ideias, de ideologias, mas é assim que se constrói um quadro democrático. Tem partidos que já me disseram que não têm intenção nenhuma de lançar candidato à presidência da República. Né? O DEM tem intenção de lançar candidato à presidência da República, porque aí não é falar de 2022, é questão de um conceito. Né? O DEM pretende lançar candidato à presidência da República, ou voltar a coligações e participar de coligações, ou o DEM pretende lançar um candidato específico, e se já houve conversa com o Luciano Huck sobre isso, e a gente falou muito rápido, nem tocou em assuntos políticos específicos, falamos uns 5 minutos, eu não sei mesmo, não é por isso que eu estou perguntando, é que eu li em algum lugar na imprensa que o DEM poderia ter o Luciano como candidato a presidente. O DEM pretende lançar, hoje o DEM pretende lançar um candidato à presidência ou deve participar de coligação? vamos lá, Latina. Primeiro que todo partido estruturado que tenha uma visão nacional e que possua bons quadros, no fundo, tem esse desejo, esse sonho de, em algum momento, disputar a presidência da República com um projeto que seja amplo e competitivo, né?
A pergunta é, o DEM terá em 2022 candidato a presidente? Eu não posso me antecipar nesse momento. De verdade, eu não estou querendo fugir, eu não fico em cima do muro, eu sou um cara muito sincero, mas o fato, da pena, é que essa discussão ela vai ser iniciada no começo do segundo semestre. A gente vai começar a tratar desse assunto no segundo semestre. E talvez a primeira resposta que a gente tenha que dar internamente é exatamente essa. Vamos ter ou não vamos ter candidato a presidente da República, né? Esse é o primeiro questionamento interno que terá que ser apresentado e a gente vai ter que pegar o pulso, o sentimento da maioria do partido. Quanto a Luciano, como eu lhe disse, a gente vem conversando muito sobre o Brasil, sobre o presente, sobre o futuro. Agora, em nenhum momento, eu e o Luciano chegamos a discutir exatamente filiação partidária, né? Eu tenho que respeitar muito o time dele, né? Ele é um cara que está fora da política. Primeiro, ele tem que decidir se vai ou não entrar na política, se será ou não candidato a presidente da República, e depois, quais são as opções partidárias que ele enxerga que fazem sentido para um projeto dele. Então, eu não me sinto à vontade para falar por ele, apesar de ter uma relação muito estreita e de muito carinho, mas eu não vou fazer, no caso que até Rodrigo fez na entrevista que deu, né, falando para o Luciano. Eu não posso, ele tem que falar por ele. Agora, lá adiante, Luciano decide entrar na política, decide ser candidato a presidente da República, vai ter espaço para conversar conosco, vai ter espaço para apresentar as ideias dele e, a depender, discutir uma eventual ou possível aliança com democratas, com certeza. Nós não vamos estar fechados a esse diálogo de maneira alguma. No entanto, eu não posso antecipar isso, Datena, porque, de fato, se a gente começar agora a aprofundar detalhes, tá certo, sobre 2022, nós vamos ter problemas sérios dentro do partido e no posicionamento do partido com o país. Eu repito, não merece que a gente mude ou inverta a agenda de prioridades, que definitivamente agora não é eleição. Para encerrar, presidente, o quadro é grave da política nacional. A geopolítica apresenta uma situação difícil, política e economicamente. O Brasil faz parte de um organismo vivo, que é um planeta hoje ameaçado por uma pandemia. A situação é globalizada tanto para o bem quanto para o mal, né? A globalização vale para os dois lados. O senhor, que é um político muito experiente, apesar de jovem, é um dos líderes políticos do país. O senhor tem esperança de que nós, enquanto humanidade, como o Brasil especificamente, consigamos passar por essa situação a médio prazo e numa situação que não nos leve ao caos? O senhor tem esperança, presidente? O Datena, como quase todo brasileiro, eu não desisto nunca, né? Eu acho que quando eu escolhi a vida pública foi exatamente por acreditar no meu país, acreditar nas pessoas. Acho que essa pandemia veio para mudar inteiramente a vida da gente, deixa lições assim cravadas profundamente no coração e na alma mesmo das pessoas. Lamento que nem todos aprendam essas lições. A gente ainda vê muita gente olhando para o seu próprio umbigo, pensando apenas na sua vida, desconsiderando o próximo. Mas eu tenho esperança sim, tenho esperança no nosso país, tenho esperança no futuro. Acho que a gente precisa agora, mais do que nunca, de responsabilidade e juízo por parte dos governantes, dos líderes políticos. Essa é a postura que defendo e não vou deixar jamais de acreditar no Brasil. E, sobretudo, eu acho que se a gente olhar, né, de verdade o que nós temos pela frente, cada um fazendo sua parte, a gente tem condições de virar esse jogo. Eu espero que 2021 não seja jogado no lixo, que a gente preserve esse ano, né, porque a gente tem muita coisa para fazer de boa e eu sou otimista mesmo, não posso mentir. Acho que se as pessoas boas se unirem, se juntarem, a gente vira esse jogo e consegue superar essa crise tão difícil que a gente está vivendo. Olha, foi um prazerão falar com o senhor. Do mesmo jeito que o senhor falou que o baiano adora ver mar, eu também adoro ver, principalmente o mar da Bahia, onde eu fui muitas vezes, na época da equipe histórica do Luciano do Vale, em competições nacionais aí de futebol.
estava todo dia na Bahia com o Luciano e Companhia Limitada, porque o Luciano, eu vou revelar ao senhor, o Luciano ele não fazia escala de trabalho. Ele chamava a gente e falava assim, ô Datena, bom, domingo nós vamos estar em Salvador, no restaurante tal, do meu amigo tal. Depois nós vamos para Recife, no restaurante da minha amiga Miriam. Depois nós vamos para o Rio Grande do Sul, da churrascaria do Oscar e tal. Não era escala, era cardápio. E o Luciano só ia em lugar maravilhoso. Eu passei a ficar apaixonado, não só, depois voltei várias vezes, também fazendo um programa chamado Coração do Brasil, que é o programa que eu mais gostei de fazer, mas eu voltei várias vezes à Bahia e fiquei apaixonado, não só pelas belezas naturais que a Bahia tem, e é difícil, hein? Pode empatar com a Bahia, mais bonito que a Bahia não tem lugar nenhum, tá? Mas principalmente com o povo baiano, que é assim uma coisa excepcional. Olha, eu fui bem tratado em alguns lugares, mas como na minha casa, no Nordeste, as pessoas te acolhem com uma clareza de ideia. Você está na praia conversando com alguém, o cara te convida para ir para a casa dele sem conhecer quem você é. Esse é o grande detalhe. E a Bahia, particularmente, é assim. O Brasil inteiro é assim, mas a Bahia, eu sou, como diria o outro, como diria o mineiro, né? Eu sou aguado com a Bahia. Então, na primeira oportunidade, quando a gente estiver numa fase mais legal, eu queria fazer uma visita ao senhor com o maior prazer para lhe cumprimentar aí nesse seu estado maravilhoso e dizer que foi um enorme prazer falar com o senhor. Eu acordei meio atrasado hoje porque dormi tarde, acho que as pessoas estão dormindo pouco, né? Muita preocupação, mas acordei, fiz questão de fazer o programa justamente porque era o senhor o entrevistado e foi um prazerão bater esse papo com o senhor. Queria agradecer aos nossos parceiros, ao UOL, né? Que transmitiu essa entrevista para o Brasil inteiro, a Vibra, plataforma virtual da Rede Bandeirantes, e os veículos todos da Rede Bandeirantes, e dizer que foi um prazer enorme falar com o senhor. Tá bom, presidente? Obrigado, foi muito legal. Você saiba que vai ser muito bem-vindo aqui, primeiro pelo carinho que eu tenho por você, que, aliás, é um carinho de todos os baianos, viu? A sua audiência aqui, olha, você tem muitos fãs aqui na Bahia toda, especialmente em Salvador. Foi uma alegria poder bater esse papo com você. Um beijo grande e obrigado aí pela oportunidade de esclarecer uma série de coisas que são importantes nesse momento tão desafiador da política nacional. Um grande abraço, meu amigo, um bom final de semana para você. Fica com Deus e todos os santos da Bahia. Um abraço grande.